A graça e a paz de Jesus Cristo. Nós estamos num projeto de leitura da carta que Paulo escreveu para os Romanos. Hoje é o dia 4 desse propósito. Então nós vamos ler Romanos, capítulo 4. Nós vamos seguir nesse propósito de 16 dias para lermos toda a carta de Romanos. Vamos ler todos os 16 capítulos, um capítulo por dia, e nesse dia 4 nós vamos falar sobre o exemplo de Abraão. Aqui no capítulo 4, Paulo dá continuidade ao que ele está defendendo nos primeiros capítulos. No capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo formou um bloco de argumento. O argumento de Paulo é, no capítulo 1, ele fala que Jesus é o Evangelho de Deus. Evangelho significa a boa notícia. Então Jesus, ele é a boa notícia de Deus. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que nós estávamos presos no pecado, que nos afastava de Deus. Então, quando Deus viu que todos os seres humanos estavam presos no pecado e afastados dele, ele decidiu enviar uma boa notícia, enviar Jesus, para que Jesus morresse e, por meio da morte de Jesus, pela morte de um justo, todos pudessem receber Jesus para alcançar o perdão dos pecados e, dessa forma, receberem a salvação dos pecados e poderem ser conectados novamente com Deus. Então, Deus, ele nos trouxe o Evangelho. Deus, ele nos trouxe a boa notícia. Deus nos trouxe Cristo, Jesus Cristo, que morreu como o ungido de Deus, de tal maneira que ele pagou pelos pecados de todos. Isso está escrito no capítulo 1. A ideia do capítulo 1 é dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquele que crê em Jesus recebe a salvação dos seus pecados. E uma vez que ele está salvo dos seus pecados, ele tem ligação com Deus. O capítulo 1 fala sobre isso. E o capítulo 1 diz que Deus quer que as pessoas aceitem a Jesus para serem salvas. Mas existem aqueles que não querem ser salvos. Aqueles que não acreditam em Jesus. Aqueles que querem viver nos seus pecados. E o capítulo 1 diz: esses que querem viver nos seus pecados, eles recebem a ira de Deus. O que é a ira de Deus? É que Deus entrega à pessoa às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos. Então, Deus, quando ele fica irado com alguém, porque a pessoa não quer aceitar a Jesus, não quer receber o perdão dos pecados, não quer se entregar a ele, Deus vira o seu rosto e permite que a pessoa se entregue para fazer tudo o que ela quer. Então, é por isso, de acordo com o capítulo 1 de Romanos, que aqueles que se perdem vão se entregando mais e mais para a prostituição, para a bebedice, para as mentiras, para as intrigas, para serem pessoas infiéis, que são pessoas que desonram os seus pais, e eles vão multiplicando seus pecados, porque eles não vêm até Jesus, eles não se achegam até Jesus. Esse é o capítulo 1. Aí no capítulo 2, Paulo vai continuar falando sobre os judeus que muitas vezes apontam o dedo para outras pessoas fazendo julgamentos, dizendo assim: aquele lá tem tal pecado, esse aqui tem esse pecado, aquele outro cometeu aquele outro pecado. E Paulo fala no capítulo 2: não adianta a pessoa bater no peito, dizer que é judeu, querendo achar que é melhor ou superior do que alguém.
Por mais que alguém tenha um rótulo de religioso, por mais que alguém tenha algum título, essa pessoa também tem os seus pecados. No capítulo 2, Paulo vai dizer: todos pecam, todos tropeçam, todos falham. Mesmo nós comentamos, quando fizemos a leitura do capítulo 2, que uma pessoa diga que eu sou bisneto de pastor. Mesmo que ela diga, o meu bisavô era pastor, o meu avô era pastor, o meu pai é pastor, e agora eu sou a quarta geração e estou me encaminhando para ser um pastor. Mesmo esse, ele tem os seus pecados. Então nós comentamos no capítulo 2 e fazendo a leitura de Romanos capítulo 2, rótulos religiosos não salvam ninguém. O capítulo 2 vai dizer: todos têm os seus pecados. E no capítulo 3, que nós lemos ontem, nós vimos que a salvação, ela vem somente pela fé em Jesus. O capítulo 3, ele fecha o raciocínio de Paulo. O raciocínio que ele começa no capítulo 1, dizendo que Jesus é o Evangelho, Jesus é a boa notícia de Deus, ele encerra no capítulo 3, dizendo no capítulo 3, no versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a salvação vem somente pela graça. A graça significa um favor que recebemos de graça de Deus. Quando você fala de graça, graça, no sentido teológico, significa o favor imerecido recebido de Deus. Nós não merecíamos que Jesus morresse no nosso lugar, mas Jesus fez esse favor. Ele fez esse favor por nós. Então, graça significa o que recebemos de graça. E o que nós recebemos de graça? Um favor imerecido. Que veio de quem? Que veio de Deus. Por isso, o conceito teológico de graça é o favor imerecido de Deus. A graça é que nos salva. E nós completamos o capítulo 3 dizendo que a salvação vem somente pela fé em Jesus. E agora, vamos ler o capítulo 4. Nesse capítulo 4, Paulo quer nos dar o exemplo prático. E Paulo leva em consideração a história de Abraão. Vamos lembrar aqui um detalhe. No capítulo 2, quando Paulo fala a respeito dos judeus, especificamente dos judeus, ele fala que os judeus se punham um rótulo de que eu sou judeu por causa da circuncisão. E nós comentamos que Deus, ele estabeleceu um pacto com Abraão, o pacto da circuncisão. Todo menino deveria ser circuncidado ao 8º dia do seu nascimento. Circuncisão é um corte no prepúcio, a pele que cobre o órgão genital masculino. Então, todo judeu, Deus fez um pacto com Abraão. Todos os seus filhos que nascerem na sua casa, mesmo dos seus empregados, serão circuncidados ao 8º dia. E Deus estabeleceu isso como uma aliança, como algo para ligar estabelecer um pacto com Abraão. Só que os judeus, eles batiam muito no peito, dizendo assim: nós temos uma aliança com Deus, que foi firmada com o nosso pai Abraão, que é a circuncisão. E Paulo vai falar no capítulo 2 que mesmo a circuncisão não traz a salvação. No capítulo 2 ele vai dizer: não adianta você ser circuncidado no seu corpo físico e nas suas atitudes você fazer coisas erradas. A sua circuncisão não tem valor. Então Paulo vai dizer:
como todas as pessoas, mesmo quem é circuncidado, não consegue cumprir toda a lei, todo o que é correto pela lei, você chega à conclusão de que a lei, obedecer um conjunto de mandamentos, falha. Então, a única forma de uma pessoa ter a salvação é por meio do sangue de Jesus. Porque a diferença do sangue de Jesus é que o sangue de Jesus é um sacrifício que foi feito pelo próprio Deus. Deus estabeleceu um critério. Todos os que receberem Jesus, quando pecarem, vão pedir perdão, dizendo: Deus, me perdoa porque eu fiz errado. E o teu filho Jesus deu a vida, deu aquele sangue justamente para me purificar do pecado. Deus estabeleceu esse critério de justiça. Deus estabeleceu, é pelo sangue, pelo sacrifício do meu filho Jesus, que vocês vão receber o perdão dos pecados. Então, esse é o critério que purifica totalmente dos pecados. Quando você erra, quando você peca involuntariamente, quando você não quis cometer aquele pecado que foi um deslize e você pede perdão, Jesus limpa. O sangue de Jesus tem esse poder de limpar, limpar e limpar todos os pecados. Só abrindo um parênteses aqui, cuidado com a hipergraça. Nós já falamos da hipergraça. A hipergraça é uma doutrina que diz que você aceita Jesus e você pode viver a vida pecando diariamente, fazendo tudo o que você quer, porque se o sangue de Jesus tem esse poder de limpar os pecados, então você tem uma liberação total de fazer tudo o que você quiser. Nós já fizemos a leitura de Hebreus, capítulo 10. Lá está escrito que depois que você recebeu Jesus, se você peca propositalmente e faz tudo o que você quer, então o que resta é um medo da condenação e do juízo. Porque quando você já aceitou a Jesus e você tem o Espírito Santo, você recebeu força para poder andar com Deus. Então aqui nós usamos aqui 12, 13 minutos fazendo essa lembrança, essa memória dos capítulos anteriores. E agora nós vamos ler o capítulo 4. Cuidado com a hipergraça. Você recebe Jesus, que é a boa notícia de Deus, e para andar em santidade, para andar no caminho certo. Agora, se andando no caminho correto, você desliza uma vez ou outra em uma palavra, em um olhar, em uma ira que aconteceu no dia a dia, isso faz parte daquilo que aconteceu involuntariamente. O sangue de Jesus limpa você desse pecado involuntário que você cometeu. É diferente de você colocar no coração: vou pecar. Esse pecado é um pecado que exige depois um arrependimento. Exige depois o arrependimento, que é o reconhecimento: eu fiz errado e nunca mais eu vou fazer isso. O arrependimento vem acompanhado da conversão, da mudança da rota, da decisão de não fazer mais aquilo. Então o sangue de Jesus, ele tem esse poder de limpar de todo pecado. Então aqui em Romanos, no capítulo 4, Paulo vai atacar os judeus, atacar a arrogância, o orgulho, a soberba, a prepotência dos judeus de dizerem: nós somos descendentes de Abraão e Abraão tem o pacto com Deus pela circuncisão. Paulo vai mostrar que Abraão, na verdade, é o pai da fé. O capítulo 4 confirma o argumento do capítulo 3.
nós lemos no capítulo 3 que o argumento de Paulo, que fecha o bloco dos capítulos 1, 2 e 3 é: a salvação vem somente pela fé em Jesus. Aqui no capítulo 4, nós vamos ver isso. Abraão é o exemplo, ele é a prova real de que a salvação só vem pela fé em Jesus. Vamos ler aqui o capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ele faz uma pergunta. O que nós podemos dizer que o nosso pai Abraão alcançou diante de Deus? É essa a pergunta que ele está fazendo. O que diremos, pois, ter alcançado Abraão, o nosso pai segundo a carne? O que foi que o nosso pai, o nosso ancestral, o Abraão, alcançou? O que foi que ele alcançou? Versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Se o Abraão foi justificado dos seus pecados pelas obras, ele está falando aqui da circuncisão. A obra dele ter estabelecido a circuncisão em todos os meninos no 8º dia, então ele tem de que se gloriar, ele tem motivo de orgulho, mas não diante de Deus. Versículo 3. Pois que diz a Escritura? O que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Aqui no versículo 3, Paulo está lembrando o povo judeu do Antigo Testamento. Em Gênesis, no capítulo 15, está escrito que Abraão creu, ele teve fé em Deus. E como ele teve fé em Deus, Deus o justificou. Aqui, para entendermos o versículo 3 aqui, precisamos lembrar um pouquinho da história de Abraão. Abraão era casado com Sara. Eles não tinham filhos. Sara era estéril. Deus fez uma promessa para Abraão: você vai ser o pai de muitas nações. De você vai sair um que vai abençoar a todos os povos, a todas as nações. Esse que nasceu da descendência de Abraão seria Jesus. Lendo a genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, você vê que Jesus, ele vem da linhagem de Abraão. Deus fez essa promessa para Abraão. Então, como que Deus ia cumprir a promessa se a Sara era estéril? Ela era uma mulher que não gerava filhos. Então, Abraão, ele creu em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Deus faz uma promessa: você vai ter um filho. Desse filho virão muitos povos. E também você terá na sua descendência muitos reis. E de você, em você, Abraão, todas as nações serão abençoadas. Deus estava fazendo uma promessa. Da linhagem de Abraão nasceria Jesus. Em Jesus, todas as nações recebem a salvação. Em Jesus, todos recebem o reino de Deus. Em Jesus, todos os que vão até Jesus recebem o perdão dos pecados. Então, Jesus, vindo da linhagem de Abraão, ele cumpre a promessa que Deus fez para Abraão. Então, Paulo aqui está dizendo para os hebreus o que foi, versículo 1, o que diremos, pois, ter alcançado Abraão, o nosso pai segundo a carne? O que foi que o nosso pai Abraão alcançou? Versículo 2, porque se o Abraão foi justificado pelas obras, ele está falando da circuncisão, porque nos capítulos anteriores os judeus batiam no peito e diziam: o nosso pai Abraão tem um pacto com Deus pela obra. Qual obra? Todos são circuncidados. Então nós recebemos um pacto, uma aliança com Deus.
que nos distingue dos gentios, dos outros povos, né? E aqui no versículo 2, Paulo diz assim: se ele foi justificado pelas obras, por causa da circuncisão, então ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então ele tem um mérito. Olha aqui, eu faço a circuncisão e todos os meus descendentes são circuncidados, e isso é um sinal, uma marca de que nós cumprimos a lei, um conjunto de regras, um conjunto de mandamentos que nós obedecemos essa lei. Então nós podemos bater no peito e dizer: nós somos os tais. É isso que Paulo está dizendo. Se ele foi justificado pelas obras, pelo que ele fazia, então ele tem motivo de glória, mas não diante de Deus. Ele tem motivo de glória diante dos homens, que ele estabeleceu um código de ética, um código de normas. Ele pode se gloriar nisso. Mas o que é que diz a Escritura no versículo 3? A Escritura, lá em Gênesis, no capítulo 15, nós lemos a história de Abraão. Abraão, ele creu em Deus, e foi isso que foi lhe imputado como justiça. Deus aceitou Abraão, considerou Abraão justo, porque Abraão teve fé em Deus. Deus deu uma palavra: você vai ter um filho. Desse filho, todas as nações serão abençoadas, serão benditas por meio de você. E ele acreditou, ele falou: se Deus falou, eu tenho a minha fé nessa palavra. E essa fé na palavra de Deus é que justificou Abraão. É isso que Paulo está dizendo. Então Abraão foi salvo. Ele teve a salvação pela fé em Deus, pela fé na palavra de Deus. Depois que ele teve a fé em Deus, anos mais tarde, Deus estabeleceu para Abraão: agora você vai fazer a circuncisão para ter um pacto com você e com todos os seus descendentes. Então, aqui nos próximos versículos, Paulo vai dizer: a circuncisão veio depois. A circuncisão é um selo, uma marca que Deus deu para os judeus, mas que não é necessária para os que não são judeus, porque depois que Jesus veio para dar a salvação para todos, não foi estabelecida a circuncisão para os não-judeus. E o sangue de Jesus é poderoso o suficiente para salvar os judeus, que vão manter a circuncisão porque Deus estabeleceu esse pacto com o povo judeu e com todos os que aceitarem a Jesus. Então, Abraão, ele é o exemplo prático, ele é a prova de que antes da circuncisão, Abraão teve fé em Deus. Depois que Jesus veio, Deus disse: creiam em Jesus, é isso que eu quero de vocês. Então, todo aquele que crê em Jesus está obedecendo a palavra de Deus, está tendo fé em Deus. Então, a salvação, ela vem pela fé em Jesus, porque Deus determinou que Jesus é que desse a vida para nós. Então, capítulo 4, Paulo argumenta tudo o que eu falei no capítulo 1 até o capítulo 3, que a salvação só vem pela fé em Jesus, está garantido. Até Abraão, que é o nosso pai, com quem Deus estabeleceu a circuncisão, antes da circuncisão, ele já tinha tido fé em Deus. E a circuncisão veio depois, como um complemento para o povo judeu, especificamente para o povo judeu. E somente a fé em Jesus é que salva, porque foi isso que Deus estabeleceu. Creiam em Jesus, tenham fé nele, porque ele é meu filho. E é isso que vai justificar vocês do pecado de vocês. De modo que todo aquele que tem fé em Jesus é salvo, obedeceu à determinação de Deus.
Então aqui, versículo 3. Pois que diz a Escritura, que creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Agora o versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. O que o versículo 4 está dizendo? Aquela pessoa que faz qualquer obra, que faz alguma boa ação, não lhe é imputado o galardão segundo a graça. Não é considerado que ele recebe. Galardão é recompensa. A recompensa aqui que Paulo está falando no capítulo 4 é a salvação da alma. Então ele está dizendo assim: não lhe é imputado o galardão, não lhe é imputado, não lhe é considerado a salvação da alma pela graça, mas pela dívida. Então, quando uma pessoa faz uma obra, faz uma boa ação, ela faz a boa ação diante de Deus, sabendo que ela tem uma dívida com Deus. Qual é a dívida? Todo mundo é pecador. Então a pessoa faz obras tentando saldar uma dívida. Agora, a graça de Jesus é a seguinte: Jesus morreu de graça por todos, dando um favor imerecido de Deus para todos. Qualquer pessoa que aceita Jesus, reconhecendo-se pecador, automaticamente recebeu o ticket, o ingresso para entrar no céu. Ele já recebeu a salvação, ele já recebeu a conexão com Deus, pela graça. E essa graça não depende de nenhuma obra, não depende de nada que a pessoa venha fazer. Ela simplesmente recebe a Jesus como Salvador e ela alcançou a graça. Aí você vai perguntar, mas toda pessoa que aceita Jesus faz muitas obras. E isso é verdade. Mas nós fazemos as obras não para receber a salvação. Nós fazemos as obras como resultado, como consequência da salvação. Se uma pessoa se religa, se reconecta com Deus, Deus é bom, Deus é amor. Então a pessoa vai fazer as obras como um reflexo, como uma consequência de ser uma pessoa que agora carrega a bondade e o amor que vem de Deus. Mas a pessoa não vai praticar as obras dizendo: eu vou fazer essas obras para pagar uma dívida. E Paulo está dizendo aqui no versículo 4: quem pensa dessa forma, aquele que faz qualquer obra, visando a salvação, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, não lhe é imputado o prêmio, o presente que foi dado por Deus, conforme a graça. A graça é: eu aceito a Jesus e eu já alcancei a religação com Deus. Essa é a justiça de Deus. Justiça de Deus, você está justificado do pecado porque recebeu Jesus. Agora, quem faz obra não lhe é considerado como presente, como recompensa segundo a graça. Ele não entrou, ele não está buscando acessar a Deus pela graça, mas segundo a dívida. Ele sabe que é pecador, tem uma dívida para pagar com Deus. Só que essa dívida, ela é impagável. Se alguém se confia nas obras, ela nunca é paga. Então a pessoa se repete nas obras, e obras e obras. E ela não vai receber a salvação porque pela graça, ela está apoiada nas suas obras. Agora o versículo 5: mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. O versículo 5 está dizendo: aquele que não pratica obras, mas ele crê em Jesus. Ele crê naquele que justifica o ímpio. Quem é que justifica o ímpio? Jesus. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para justificar todos os pecadores. Então ele está dizendo: aquele que não pratica obras, mas ele crê em Jesus,
naquele que justifica o ímpio, a sua fé em Jesus lhe é imputada como justiça. A fé em Jesus é considerada que a pessoa está na justiça. Aí o versículo 6, assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Esse salmo aqui é o Salmo 32. Se você abrir a Bíblia no Salmo de número 32, esse salmo foi escrito por Davi. E Davi escreveu no Salmo 32 essas palavras aqui que estão no versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. O que é que Davi estava dizendo aqui? Felizes são aqueles que têm os seus pecados perdoados e cobertos por Deus. Quando Deus acoberta o pecado, Deus limpa, Deus tira a mancha, esses são os bem-aventurados. Então aqui Paulo, ele lembra do Salmo 32 e ele traz aqui o próprio Davi, o próprio rei Davi, disse que é bem-aventurado aquele a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Então ele cita aqui o Salmo 32. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Bem-aventurado aquele que recebe o perdão dos pecados pelo Senhor. Veja, não é pelas obras, que recebe o perdão pelo Senhor. Aí o versículo 9. Vem, pois, agora Paulo volta a falar, ele cita aqui um trecho do Salmo 32 e ele volta a dizer aqui: vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Paulo está fazendo uma pergunta. Essa questão de você ser bem-aventurado, quando você recebe o perdão dos pecados, vem para quem? Para quem está na circuncisão, que é o nosso povo, nós que somos os judeus? Vem a circuncisão sobre a circuncisão somente ou também vem sobre a incircuncisão? Porque agora Paulo está dizendo o seguinte: bem-aventurado é aquele, ele está citando o Salmo 32, lembrando, bem-aventurado é aquele que é justificado pelo Senhor sem as obras. Então agora eu vou fazer uma pergunta. É o que Paulo está propondo aqui. Essa bem-aventurança, essa felicidade de ser perdoado sem as obras, ela vem, que é por meio de Jesus, a fé em Jesus, ela vem só sobre os circuncidados ou ela vem também para os incircuncisos, o povo que não tem a circuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Aqui ele está dizendo o seguinte: porque eu acabei de dizer que o Abraão, ele não foi justificado pela circuncisão. Antes de ter circuncisão, Abraão teve fé em Deus. Abraão teve fé em Deus. Ele acreditou em Deus. No que Abraão acreditou? Que Deus ia dar um filho para ele e que da descendência dele viria um que traria a bênção sobre todos os povos. Essa foi a promessa de Deus. Você vai ter um filho. A tua mulher é estéril, mas você vai ter um filho. E em ti serão benditas todas as nações, todos os povos. Ele creu em Deus, e a Bíblia fala: creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça. Abraão não fez nenhuma obra. Ele só acreditou. É Deus que vai dar o filho para minha esposa, é Deus que vai dar os descendentes, e é Deus que vai trazer dos descendentes um que vai salvar a todos. Tudo dependeu de Deus. Nada dependeu de Abraão. A circuncisão veio apenas como um selo da fé que Abraão teve em Deus. Então, aqui no versículo 9, Paulo está dizendo:
Eu acabei de citar o Salmo 32, que Davi disse: Bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado, sem obras, aquele que Deus cobre os pecados. Agora eu faço uma pergunta: essa bem-aventurança de ter os pecados cobertos somente pela fé em Deus, pelo próprio Deus, vem só sobre os circuncidados e não vem sobre os outros? Porque nós acabamos de dizer que a fé que foi imputada como justiça para Abraão. Porque nós falamos isso, foi a fé, não foi a circuncisão. Agora no versículo 10, como lhe foi, pois, imputada? Como que foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Então Paulo está dizendo, vocês conseguem perceber? O Abraão, o nosso pai, não precisou da circuncisão para ele ser justificado por Deus. Quando ele teve fé em Deus, creu Deus em Abraão e isso lhe foi imputado por justiça, ali, na fé que ele teve, ele já recebeu a conexão com Deus. A circuncisão veio apenas como um selo. Nós vamos ler aqui adiante. Veja aqui no versículo 11. É justamente o versículo 11, ó. E ele recebeu o sinal da circuncisão, que é um selo da justiça da fé, quando ele estava na incircuncisão. Então Abraão era incircunciso. E ele foi justificado por Deus pela fé em Deus. Depois, Deus falou para ele: todo menino que nascer na sua casa no 8º dia você vai circuncidar. Isso vai ser um pacto, uma aliança minha com você e com seus descendentes. Então, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Então, o argumento de Paulo é o seguinte: se Abraão foi justificado por Deus sem a circuncisão, e a circuncisão veio apenas como um selo da justiça da fé para ele e para os seus descendentes, então ele, o próprio Abraão, é o pai da fé. Abraão é o pai de todos os outros povos. Por isso que se diz que, independente de você ser judeu, se você crê em Jesus, se você crê e recebe Jesus como Salvador, você é um descendente de Abraão. Não um descendente biológico, mas você é um descendente espiritual de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Ele foi o primeiro que acreditou em Deus, ele acreditou na palavra que Deus deu para ele. Deus disse: eu vou te dar um filho, desse teu filho virão descendentes, e em você todos serão benditos, todas as nações. Deus cumpriu a palavra, enviou Jesus, Jesus morreu por todos, todos os que recebem Jesus, porque essa é a palavra que Deus estabeleceu, creiam em Jesus e vocês vão ser salvos. Nós estamos tendo fé em Deus. Deus mandou Jesus, a nossa fé em Deus nos leva a Jesus. Da mesma forma como Abraão. Então a circuncisão ficou como um selo para os judeus, que são descendentes biológicos de Abraão, para quem Deus deu esse selo físico, e todos os outros, tendo fé em Jesus, também são descendentes de Abraão nessa etapa anterior da circuncisão. Abraão creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Deus estabeleceu: creiam em Jesus. Então nós cremos em Jesus e dessa forma estamos crendo em Deus, da mesma forma que Abraão. Agora o versículo 12. Deus fez isso com Abraão para que fosse pai também da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Então, no versículo 12, ele está confirmando: todos aqueles que Abraão é o pai, né, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Ele é o pai da circuncisão para os judeus e ele também é o pai dos da incircuncisão, que somos nós, os que não somos judeus, mas que acreditamos em Jesus. Versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo
não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então havia uma promessa de que Abraão receberia uma herança, ele seria o herdeiro do mundo. Qual herança? Da descendência dele viria o Salvador. A promessa que Deus fez para Abraão não veio por uma lei, veio por Deus. Veio por Deus. Deus fez a promessa e Abraão creu na promessa de Deus. Então, pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. O que Paulo está dizendo no versículo 14? Se a promessa que Abraão recebeu veio da lei, dele ser circuncidado e dele obedecer à lei, o que é a lei? A lei são os vários mandamentos que foram deixados por Moisés. Não adulterarás, não mentirás, não furtarás, não roubarás. Lei remete a obras. Então eu vou fazer várias obras. Então, se os que são da lei são herdeiros, se você receber a herança de Deus, vem por meio das obras, logo a fé é vã. Então dizer que você precisa acreditar em Jesus é uma coisa inútil. E a promessa é aniquilada. Qual que foi a promessa? Deus fez a promessa para Abraão que foi a seguinte: você vai ter um filho, é impossível dele ter filho. Sara era estéril, mas eu vou fazer um milagre. Você vai ter um filho e você vai ter descendentes. E vai ter um descendente de você que vai trazer a salvação para todos. Em você, todas as nações serão benditas. Paulo está dizendo: se os únicos que recebem a salvação são os que seguem a lei, a promessa, a fé que Abraão teve é vã e a promessa é aniquilada. Qual promessa? Então que todos os povos seriam abençoados em Abraão. A promessa é morta. Só os judeus seriam salvos. A promessa fica aniquilada. Agora, por quê? Versículo 15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Então ele está dizendo, onde existe uma lei, existe castigo. A lei fala, não adulterarás, não mentirás, não furtarás. A lei dá consciência de que se eu fizer essas coisas, eu tenho que receber um castigo. Então, onde não existe lei, também não existe transgressão. Onde não existe lei nenhuma, você pode fazer tudo o que você quiser. Não existe nenhuma ira, não existe nenhuma condenação. Mas quando você coloca uma lei, aquela pessoa que desobedece à lei tem naturalmente que receber um castigo, que é receber uma ira, um castigo. Paulo está dizendo que a lei estabelece castigo de Deus, porque ela dá consciência. Você fez um pecado e porque você cometeu um pecado, você tem que receber um castigo. Então, por que Deus deu a lei no Antigo Testamento? A lei veio justamente para que as pessoas não errassem. Deus deu a lei para dizer, olha, vocês não devem fazer essas coisas, mas Deus sabia que eles iriam errar. A lei, ela não era algo para ser perfeito, ela foi criada para ser algo provisório, para mostrar para toda a humanidade, vocês não conseguem andar de maneira totalmente certa. Vou dar a lei para mostrar para vocês o que é pecado, o que está errado. Todos vão tropeçar. Então todos vão receber algum castigo. Sempre tinha um castigo. Para evitar o castigo, Deus estabeleceu que os judeus deveriam matar os animais, os bodes, as pombas, para oferecer o sangue, a vida dos animais, pelos pecados cometidos. Então, a lei opera a ira. A lei, as pessoas vão errar e vai ter o castigo. Para poupar do castigo, a pessoa oferecia os bodes, os animais, o sangue deles era como sacrifício pela vida deles. Então, porque a lei opera o castigo. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Se não tem lei dizendo o que você pode e o que você pode tudo. Não existe pecado. Agora o versículo 16. Portanto, por tudo isso que nós falamos aqui, é pela fé, para que segundo a graça, o favor imerecido de Deus,
que é a graça que nos foi dada de graça por Jesus, seja a segunda graça, a fim de que a promessa seja firme, e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Percebe que o versículo 16, Paulo fala assim, é pela fé que ocorre a salvação. Porque quando nós dizemos que a salvação, que a fé vem, que a salvação vem somente pela fé, aí se cumpre a promessa que Deus fez para Abraão. Qual foi a promessa? Você acreditou em mim. Você vai ter um filho, vai vir um descendente que vai fazer com que todas as nações, todas, sejam benditas por meio de você, Abraão. Você teve fé em mim, Abraão, que eu vou te dar o filho e que você vai ter esse descendente. Então eu vou cumprir isso. Então a fé que é segundo a graça, que é segundo a fé em Jesus, torna a promessa que Deus fez para Abraão uma promessa firme. Jesus é a prova real. Abraão é a prova real de que foi a fé em Deus que fez com que se cumprisse a promessa na vida dele. Jesus veio dessa descendência e com a morte de Jesus por todos, Jesus fala que ele morreu para salvar a todos que vierem até ele. Ele confirma que ele, como descendente de Abraão, traz a salvação para todos os povos. Então, a fé de Abraão é que traz a salvação. Lendo aqui o versículo 16 mais uma vez. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, para que seja segundo a fé em Jesus, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, a todos os descendentes de Abraão. Todos nós que acreditamos em Jesus somos descendentes de Abraão, porque Abraão creu em Deus. Ele teve fé na palavra de Deus, e isso foi o que justificou. A fé em Deus. Nós temos fé em Jesus porque, na verdade, estamos tendo fé em Deus. Deus falou: creiam em Jesus. Por vocês crerem em Jesus, vocês estarão comigo. Então nós aceitamos a Jesus. E da mesma forma que Abraão teve fé na palavra de Deus, nós temos fé na palavra de Deus, que disse para nós: aceitem a Jesus. E ele disse para Abraão: vai vir um de você, por meio do qual todas as nações da terra serão benditas, serão abençoadas. Então Jesus cumpre a promessa. E o versículo 16 fala isso. É por isso que é pela fé. Não é pela circuncisão. A circuncisão é só um selo, é uma obra. É pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, não somente dos judeus e dos que obedecem à lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Versículo 17, como está escrito: por pai de muitas nações eu te constituí. Isso está escrito lá em Gênesis no capítulo 15. Foi a promessa que Deus fez para Abraão. Você vai ser o pai de muitas nações. E Abraão é o pai de todas as nações dos que aceitam a Jesus. Porque Jesus é o descendente dele, como Deus prometeu. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Essa parte final do versículo 17, Paulo está dizendo: Deus já sabia que seria dessa forma, como está acontecendo agora depois que veio Jesus. Ele chama aquilo que ainda não é como aquilo que já é, porque ele é Deus. Agora o versículo 18, o qual, né? Em esperança, o qual é o Abraão. O Abraão, em esperança, né? E na sua espera, ele creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Por que ele creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações? A mulher dele era estéril. Não existia nenhuma esperança de que ele teria filhos. Ele creu, mesmo contra a esperança que ele seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe foi dito. Assim será a tua descendência, conforme o que Deus disse para ele.
a sua descendência vai ser numerosa. Ele creu, mesmo contra a esperança. Ele manteve esperança no que não tinha esperança. O versículo 18 fala isso, o qual Abraão, em esperança, creu contra a esperança, que ele seria feito pai de muitas nações. Ele continuou esperando na palavra de Deus. Mesmo que, no mundo real, o que se esperava era que não haveria filhos, porque Sara era estéril. Versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Um outro detalhe, além de Sara ser estéril, ele já estava velho. Mesmo estando velho, ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Sara era uma mulher de 90 anos quando Isaque, o filho prometido, nasceu. Versículo 20, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele acreditou dia após dia. Os anos passaram. Quando ele recebeu a promessa, ele tinha 75 anos. Imagine, 25 anos. Os anos foram passando. Ele continuou crendo na promessa. E ele foi fortificado na fé, na certeza do que Deus prometeu, Deus vai fazer, dando glória a Deus. 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Ele ficou certíssimo de que Deus tinha poder, era poderoso para cumprir o que prometeu. 22. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Foi isso que justificou Abraão. 23. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Nós que cremos em Deus, aquele que ressuscitou a Jesus nosso Senhor dos mortos. 25. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então Jesus ressuscitou para nos justificar dos nossos pecados. Amanhã nós vamos ler o capítulo 5 e no capítulo 5 Paulo vai começar falando sobre a justificação dos pecados. Que Jesus nos justifica dos pecados. Agora no capítulo 4 nós concluímos. Abraão é a prova real de que a salvação vem somente pela fé em Jesus. A salvação não vem pelas nossas obras. Ela vem pela fé em Jesus. E agora quero trazer a boa notícia, que é o Evangelho. Ele é a boa notícia de Deus a você. Aqui na tela você vê a oração de confissão. É essa oração que fazemos para receber a Jesus. Se você ainda não recebeu a Jesus, recebendo Ele agora, tendo fé em Jesus, você recebe, você mostra que tem fé em Deus. E você é reconectado, é religado a Deus. Fazendo isso, aceitando a Jesus, você vai ter Ele como Senhor da sua vida. Você vai aceitar a Jesus, o sangue de Jesus vai limpar você dos seus pecados até agora e você vai viver uma vida de transformação. Dia após dia, você vai vencendo cada dia mais os pecados e não vai mais andar no erro, porque todas as vezes que errar ou deslizar, o sangue dele tem o poder de perdoar você dos pecados. Não dos pecados deliberados, aqueles que você, depois que aceitou a Jesus, faz intencionalmente de propósito. Esses pecados são perdoados com profundo arrependimento. É necessário que você se arrependa e mude a rota. Arrepender-se significa mudar a rota. Significa parar de fazer e andar no caminho certo. Se emendar e andar no caminho certo.
Então, sem perda do tempo da sua vida, aceite Jesus hoje e comece essa caminhada com Ele. Aqui está a oração de confissão. Ore essa oração que está aqui na tela comigo. Ligue o seu pensamento com Deus e diga aqui essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Como meu único Senhor, aquele que vai liderar a sua vida. E como meu único Salvador, Ele que morreu na cruz e salva dos pecados. Agora, declare: perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Aqui você está pedindo perdão dos pecados e o Espírito Santo para morar em você. O Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus. Ele derrama o Espírito Santo para ajudar todos os que estão nele a serem guiados até o céu. E conclua aqui: escreve meu nome no livro da vida em nome de Jesus. Amém. O livro da vida é um livro que está no céu, onde ficam os nomes dos filhos de Deus. A Bíblia fala em Apocalipse, no capítulo 20, que haverá um dia de julgamento final. Mas aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida herdarão os céus, porque são filhos de Deus. Então, Deus abençoe a sua vida e eu convido você a prosseguir nesses 16 dias, nesses próximos dias, com a leitura da carta que Paulo escreveu aos Romanos. Essa carta que é a principal, que fala a respeito da salvação, que explica a doutrina da salvação. A salvação vem pela fé em Jesus. Deus abençoe a sua vida grandemente, dê glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus para nos salvar. Dê glória ao Filho, porque Ele aceitou se entregar. Dê glória ao Espírito Santo, porque Ele nos acompanha todos os dias. Portanto, dê glória. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo, sempre, sempre, amém, até a eternidade, amém.